A Casa da Gente é onde os projetos ganham vida. É onde as pessoas participam e suas vozes são ouvidas. É onde as ideias viram resultados para todos. Câmara Municipal de Macaé, a Casa da Gente, de portas abertas para você. Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do CâmeraCast, o podcast oficial da TV Câmara. Eu sou o Bruno Horta e está começando mais um podcast que tem também diversos podcasts aqui na TV Câmara. Vou aproveitar para dar a dica. Entra aqui no @Câmara de Macaé, tanto no Instagram, quanto no Facebook, quanto também no X, que você vai encontrar diversos podcasts com conteúdo mais variado que você possa imaginar. Também destaco na TV Câmara a transmissão das sessões da Câmara Municipal de Macaé, que acontecem todas as terças e quartas-feiras, a partir das 10 horas da manhã, transmitindo ao vivo e também fica gravado aqui no nosso YouTube para você acompanhar. Hoje estou recebendo de volta Jaqueline Jorge. Pô, de novo, é muito legal. Quer dizer que a gente tem muito assunto, né, Jaqueline? É verdade. Bruno, muito obrigada mais uma vez por esse convite. Me sinto muito lisonjeada, muito honrada de mais uma vez poder participar e poder também passar informações do que realmente... Passar realmente o que nós estamos vivendo em Macaé, o que Macaé está nos proporcionando em relação ao trabalho. Graças a Deus eu venho compartilhar um pouco hoje com esse público sobre essas vitórias que nós estamos vivendo. Quero perguntar logo para você, porque eu escuto falar um monte de coisa que Macaé está bombando, que Macaé tem muito emprego, que Macaé está em primeiro lugar na geração de emprego formal. Isso é verdade? Total verdade. Total verdade. A gente sente isso todos os dias lá na consultoria de RH. É muito verdade. Você tem uma consultoria? Tenho uma consultoria que se chama Select Recursos Humanos. Nós já estamos no mercado desde 2022 e 2025 foi realmente o melhor ano pra gente. Aí você fala, por 2022 nós chegamos em Macaé, né? Foi ontem. Foi, exatamente. Sim, a consultoria tem 3 anos. E o mercado já está assim, super aquecido? Muito aquecido. E a notícia que eu tenho, inclusive dos meus próprios clientes, né? Inclusive antes de ontem, eu tive uma reunião também com um possível cliente, ele ainda não faz parte. Estamos em negociação, mas ele disse, 2026 vai ser melhor ainda. Caramba, a gente está com boas expectativas. Muito. Boas expectativas. Inclusive, eu estou convidando as pessoas de fora para morar em Macaé. Inclusive, o meu contador, eu falei, cara, tu tem que vir para o Macaé, porque realmente é uma cidade que é uma cidade próspera, está muito aquecida, e hoje nós temos inúmeras oportunidades. E para aquelas pessoas também que estão em busca de uma recolocação de trabalho na sua cidade, e por alguma questão não está conseguindo, eu convido a morar em Macaé, com certeza. Eu também recomendo. Não entendo tanto quanto você, mas eu adoro Macaé. Mas eu tenho uma coisa que eu não sei entender, que alguém precisa me explicar. O que faz um RH, eu conheço. Mas uma consultoria, como é que é isso? Bom poder ter esse momento aqui e explicar. A consultoria, ela faz a interface, a intermediação entre no caso, o candidato e a empresa. Porque muitas vezes a empresa ela até tem uma estrutura de RH, mas o recrutamento de seleção ele demanda muito tempo, ele é muito moroso, ainda mais nos dias atuais. A gente, às vezes, abre um processo e consegue entregar de forma efetiva com 20 dias, 25 dias. Então, imagine uma pessoa que tem inúmeras demandas dentro de uma empresa, ela tem que parar 20 dias para cuidar de um processo seletivo. Isso onera muito lá na frente. E tem a outra questão também das empresas que não possuem o RH. Exemplo, vamos falar de um comércio de sapato, do calçadão. Não tem esse setor, eles não têm esse departamento. Então, normalmente, esse tipo de estabelecimento, de negócio, ele também busca por uma consultoria. Que, além disso, a consultoria trabalha com profissionais qualificados para poder escolher o candidato certo para a vaga certa. Dá um exemplo, assim, prático para mim. Eu vou usar a sapataria. Tá. Eu tenho uma sapataria, eu preciso de 20 funcionários e eu só tenho 10 trabalhando. Por que vale a pena para mim financeiramente contratar você? Eu contrato uma consultoria? Como é que funciona também essa relação com as empresas? Sim, bacana.
Vamos lá. Eu vou dar um exemplo, vou inventar um nome fictício. Vamos supor que a sapataria Dreams, sei lá, ela tem lá o gerente, mas que não entende nada de recrutamento, não entende comportamento, não entende de competências. E ele está ali dentro da função dele, mas no escopo de trabalho ele não tem que exercer isso, até por falta de conhecimento. E tem o dono, o empresário. Às vezes ele até sabe fazer todo o processo, mas o tempo que isso vai custar para ele acaba tirando esse empresário das atividades do dia e automaticamente aí vem a questão financeira, ele deixa de faturar mais porque ele está preso em uma parte operacional que não é para ele cuidar. Ele está ali fazendo a gestão do negócio, buscando mais oportunidades para o negócio, ele está ali no estratégico. E o RH estaria basicamente no operacional tático. Então, quando o empresário ele traz essa responsabilidade para si, ele deixa de colocar dinheiro na empresa, porque ele está preso num processo seletivo e às vezes também faz de forma inadequada. Ele não entende por exemplo, ele não vai entender do DISC, que é uma ferramenta muito utilizada no RH, porque ali você consegue ter os índices, né, de comportamento, de habilidades, competências daquele candidato e certamente ele não conseguirá fazer uma leitura do gráfico de forma profissional. Ele pode entender por alto, ou às vezes sempre é assim, nossa, eu não sabia que o mercado estava tão difícil assim contratar. Normalmente o que eu mais ouço é isso. Não chega currículo para mim, porque como nós somos uma consultoria, a gente acaba concentrando o maior número de currículos. E normalmente uma loja, ela não tem essa abrangência de divulgação. A gente trabalha com plataformas, a gente trabalha com muitas redes sociais, fora Instagram, muitas outras, e o empresário não tem conhecimento desses canais de divulgação. Muitos deles são patrocinados, até para que você tenha um retorno melhor, de alcance. E o empresário ele nem sabe que existe isso no mercado. Então, automaticamente, ele fala, eu coloquei aqui um A4, preciso de vendedora, não chega currículo algum, aí ele fica desesperado. Nossa, não recebi nenhum currículo. Aí ele, normalmente, ele busca por uma consultoria. E cada vez mais as empresas estão buscando por consultorias para que possam, sim, sanar essa pendência, né, de não conseguir fechar a equipe. Muitas vezes as pessoas saem da hora para outra e deixam todo mundo na mão, aí ele tem que correr ali contra o tempo para conseguir substituir. A gente passa muito nas ruas e vê realmente esses cartazes de preciso de vendedor, estoquista, mas eu vou entrar, antes de entrar mais especificamente na Select, eu queria que você falasse para mim assim, o que isso atrapalha em termos de custo para o gerente. Ele realmente perde dinheiro quando ele contrata mal? Ele perde muito dinheiro, não é pouco não. É muito dinheiro. Vamos falar da geração Z. A geração Z é uma geração que demanda muito, né? Porque ela veio para mudar realmente a forma de lidar com o trabalho. Aí você tem uma geração Z que vai gerir a geração Z. E aliás, você tem uma geração X, a milênio, no caso eu sou milênio, se você... Eu sou velho. Você deve ser a X, eu sou de 71. Então você é a X. X. Você é a geração X, que geriu a geração milênios, que é a minha geração. E a geração milênios, que está gerindo a geração Z. Porém, a geração Z, ela é uma geração disruptiva. Ela veio para causar mesmo, ela veio para bagunçar tudo. Aí o que acontece? O gerente ele não entende de comportamento e isso é um grande problema e cada vez mais isso está latente porque os gerentes precisam entender sobre essa geração. O que mais vem para mim atualmente, Bruno, é assim, eu quero 30 mais, eu quero 40 mais. Porém, não tem 30 mais e 40 mais disponível assim no mercado. Os jovens, até 2030, existe uma estimativa que eles vão dominar 30% do mercado. Não tem como você falar que você só quer 30 e 40 mais. Não tem. Não tem também. Você tem que trazer a geração Z. Só que para você trabalhar com a geração Z, você precisa compreender esses comportamentos, essa mentalidade deles, tá? Eu, por exemplo, tenho geração Z na minha empresa. Me dou super bem. A gente tem uma relação de trabalho muito profissional. Ela tem apenas 21 anos. Mas tem uma mentalidade que eu vou te falar que não perde para milênios. Mas por quê? Eu entendi a forma como eu preciso me comunicar com ela. Eu entendi a forma como eu preciso desenvolver ela. Isso faz total diferença numa empresa.
Então, quando um profissional, uma empresa, ela busca por uma consultoria, ela tem uma consultoria, ela tem um suporte, a gente leva conhecimento também para esses empresários. E tira, né, essa venda dos olhos dos empresários, até porque enquanto eles não conhecem, fica difícil realmente, né? Mas no momento que você vai lá e desperta, fala, olha, mas tem que mudar a cultura, não mudar, assim, valores, não é sobre isso. Nós não estamos falando sobre mudar de cabeça para baixo. A gente fala mudar a forma de lidar com as pessoas. E que está sendo muito positivo, tá? Quando as empresas conseguem aderir a isso, é muito positivo. E a empresa consegue ter mão de obra, porque o jovem está disponível para trabalhar. Muito interessante que você falou desse conflito, que não é um conflito intergeracional, ele é dentro da geração, às vezes. Porque o empreendedorismo é um fenômeno moderno. Sim. Então, a gente tem muitos jovens empreendedores que contratam jovens colaboradores. Eu nem sei se usa essa palavra ainda, colaboradores, ela é comum, sim, é comum se usar, porque não é da minha geração. E a gente falava empregado mesmo. E esse conflito precisa ser gerido. Sim. E vocês trabalham com isso. Sim, exatamente. O que acontece? A geração Z, ela é uma geração que muita gente fala assim, a geração Nutella. Aí eu falo assim, gente, a geração Millennials era a geração Coca-Cola. Cada um com sua marca. A gente não pode esquecer disso, que a gente também causou para a geração X. A gente também colocou a geração X numa situação, às vezes, de desgaste, de não querer trabalhar com a geração seguinte, que isso é super comum, acontece. Quando se vem uma nova geração para o mercado de trabalho, de tempos em tempos, né, a cada 10, 15 anos, acontece exatamente esse choque de gerações. Mas com o tempo isso vai se adequando, a gente vai se adaptando, obviamente temos que nos adaptar, mas enquanto isso fica realmente vamos dizer assim, essas relações meio desgastadas, tá? Mas é interessante falar sobre isso porque quando a gente identifica que a empresa ela não tem conhecimento algum em relação a esses comportamentos, as características, né? Porque toda geração ela tem suas características e é difícil, assim, dói os ouvidos quando um empresário fala, mas os jovens não querem trabalhar. Eles querem trabalhar. Só que eles têm um jeito deles. Mas eles não querem trabalhar para você. Isso é ainda mais complicado. É mais complicado. E vocês têm esses métodos de avaliação. A gente conversa. Isso é científico também? Claro, total. Total científico, total. De anos em anos é normal acontecer isso. Porque uma nova percepção, uma nova forma de ver o mundo, é uma nova forma de sentir. Então, tudo isso acaba trazendo esses conflitos, conforme a gente disse, só que essa geração Z, ela foi uma geração totalmente disruptiva, ela veio avesso. Ela veio dizendo o seguinte, olha só, eu não quero trabalhar como meu pai e minha mãe trabalhou. Eu não quero isso pra minha vida. Portanto, é uma geração que não quer promoção. Acredita nisso? É difícil, né? Porque eu tenho uma outra... Eu queria fazer concurso público, que era a estabilidade. Sim, todos nós sempre trabalhávamos pensando em promoção. A gente dava o nosso sangue, vamos dizer assim, nossa alma, porque eu quero ser promovido e tudo mais. Essa geração, o que elas menos querem na vida é a promoção. Porque elas entendem que a promoção é mais responsabilidade. E eu não quero ter mais responsabilidade porque eu quero viver. Quer ter tempo livre. Quero ter tempo livre. E essa geração, só para você ter ideia, depois a gente pode fazer até um podcast falando sobre geração Z. Seria porque muito legal. Dá um conteúdo assim gigantesco. A geração Z, ela é uma geração que ela não é materialista. Não é. A geração Z veio para viver experiências. Eles querem viajar. Só que para viajar tem que ter tempo, Mas né? tem que ter dinheiro também. Mas eles trabalham para pagar a viagem, larga o trabalho, viaja e volta e pega de novo. Caramba, eu não consigo funcionar desse jeito. Portanto, é a geração que provavelmente vai morar por muitos anos na casa dos pais. Fenômeno real, não acontece, é isso. Exatamente, né? Eles estão na casa dos pais porque eles entendem assim, por que eu vou sair de casa? Para pagar aluguel? O dinheiro que eu pago aluguel eu viajo. Caramba, eu vi uma reportagem há pouco tempo, aí você vai dizer para mim se é um ponto fora da curva ou se é verdade.
Hoje, as pessoas, redes sociais e tal, estão preocupadas em mostrar que ela tem tempo e não que ela tem dinheiro. Fato, é verdade. Parou de querer exibir que eu uso tal marca. Não, eu acordo 4 horas da manhã, faço uma caminhada, tomo meu café. E as corridas aos domingos? Exato. Isso é um fenômeno social. Social. Sim. E é engraçado que eu vou te falar aqui agora, pasmem, é a geração que menos bebe, que menos faz sexo. Eles estão trocando os prazeres que eram caros para uma geração por outros. E que não eram saudáveis, que não era saudável. Exemplo, a bebida alcoólica, o cigarro, antigamente, que era muito latente na nossa geração, né? O status do jovem era o cigarro, era a bebida, falar que no final de semana ele ia pra balada. O jovem de hoje não, ele tá buscando uma vida saudável, então automaticamente ele acaba deixando o vício, não, o álcool, na verdade, né? Porque esporte e bebida não combina, a vida saudável e álcool não combina, mas ele está em busca de um corpo definido, ele está em busca de de correr, de ser um corredor, de fazer uma maratona. Isso é sensacional, pela primeira vez a gente está vivendo isso, né, na sociedade. E a questão do sexo tem a ver com filhos, de não querer ter filhos? Ou leva para um outro lado? Não é a questão de ter filhos, é uma questão interessante, porque eu não me aprofundei nessa parte do sexo em si, eu me aprofundei mais na parte da vida saudável. Mas isso também, existem vários artigos que comprovam que os jovens de hoje, eles estão deixando muito mais essa parte do sexo como antigamente. É assim, eu vou fazer um julgamento por mim mesma. Estamos aí. Eu acredito que seja por essa busca, que eles deixaram o relacionamento. Eles não olham mais a questão do relacionamento como algo, assim, extraordinário. Ah, nossa, eu sou jovem, agora eu vou namorar. Mas eles têm pensado o seguinte, eu sou jovem e agora eu vou viajar. E talvez isso tenha deixado, né, de certa forma... Sim, tem todo sentido Faz também. sentido. É uma geração também, pela sua experiência na Select, de trabalhar com muitas pessoas, é uma geração também que tem dificuldades de aceitação, depressão... Total. É um fato? Fato, total. Exclusivo dessa geração? E essa geração, ela veio para mudar muito essa relação do líder, do gestor com os liderados. E eu vou te dar um exemplo aqui, que você passou por isso e eu passei por isso. Na minha época e na sua época, era comum os líderes gritar com os funcionários. Líderes jogar objetos até, né? Jogar objeto. Eu já ouvi cada relato, inclusive aqui de Macaé, eu conheci um relato de um líder que ele jogava o celular nas pessoas. Tem um que jogava, ele é dono de salão, e ele jogava a escova de cabelo na pessoa, machucava. E os gritos, e essa geração não aceita isso. Não aceita. Então a geração Z, ela veio para dizer o seguinte, olha só, com a gente vocês não vão gritar, que não tem isso, e a gente exige que sejamos respeitados e bem tratados dentro da empresa. Porque senão é crime, inclusive, né? Uma Sim, agressão, sim, um e eles vão assédio moral. embora, e eles vão embora, tá? Eles viram as costas e vão embora. Por isso que a Select se especializou em atender essas empresas que passam por essas dificuldades. Vocês ganharam um prêmio há pouco tempo, foi isso? Sim, inclusive ontem à noite eu estava na Câmara Municipal recebendo esse reconhecimento. Inclusive eu te falei, né? Que foi um dos membros da Academia Mundial de Letras da Humanidade, que fez uma pesquisa, não só ele, tá? Mas outras empresas, inclusive, empresa do Paraná, empresa de São Paulo. Eu recebi agora recentemente uma empresa de Recife. Eles fizeram pesquisas aqui em Macaé e só saía a Select Recursos Humanos como a melhor consultoria de recursos humanos em Macaé e região. Agora eu vou dizer uma coisa para você. Abra o Google e coloque lá, Select Recursos Humanos Macaé. Nós somos 5 estrelas com 400 avaliações positivas. Isso quando você faz uma pesquisa... No Google. Esses resultados não são pagos, não é patrocinado. É orgânico. E assim, a gente trabalha com o processo seletivo humanizado. Como é que é isso? É você tratar o ser humano com humanidade. Nós não tratamos, principalmente uma pessoa que está em busca de recolocação profissional, ela já está numa situação vulnerável. Muitas vezes ela não tem o que comer em casa pela questão de estar desempregada. Sim. E como que eu posso tratar essa pessoa com descaso? Não posso. Isso não é do nosso perfil e eu criei essa cultura dentro da empresa.
todos, independente de quem fosse, seja um empregador, que seja o empresário mais pica das galáxias de Macaé, o nosso candidato ele vai ser tão bem tratado quanto o empresário que nos paga. Porque a gente entende que, gente, é para ser bem tratado, independente da posição que ele esteja. Então, quando você abre o nosso Google e você vê ali as avaliações, as meninas choram quando elas leem algumas avaliações. Elas choram de emoção. A equipe da Select. Porque elas, às vezes, não têm noção do impacto que esse tratamento causa no outro, de gratidão. E com isso, Deus nos abençoa. Porque eu falo sempre com elas, Deus é a nossa base, é o nosso pilar. Tudo na nossa vida é Deus. E quando a gente ama o nosso próximo e a gente trata bem o nosso próximo, Deus também nos abençoa. E eu levo muito essa cultura para dentro da empresa. Então, a gente tá ali sempre para poder servir o nosso próximo. Nós estamos ali para poder fazer o que a gente pode. É claro que somos profissionais. Ali não é uma entidade. Nós não somos uma ONG. Nós somos uma consultoria de RH. Que toda consultoria tem o seu papel de buscar a pessoa certa para a vaga certa. E mesmo quando o candidato ele é reprovado, a gente dá um feedback, olhando nos olhos, passando uma mensagem de carinho, passando um retorno positivo, um feedback positivo, dizendo o seguinte: olha, quero que você entenda que nessa vaga eu não posso te aprovar por algumas questões de exigência, mas continua seguindo a gente, uma nova oportunidade, é só chamar no WhatsApp, a gente dá essa abertura. E assim, com isso, a gente tem um dia mais leve, mais produtivo e o reconhecimento veio. Às vezes a pessoa precisa de um sorriso, de um bom dia. Exato. Para poder... A gente muda a vida das pessoas sem saber. Totalmente. A forma que a gente atende. Agora sim, eu tenho uma curiosidade sobre Macaé, para a gente trazer aqui para o nosso mundo, né? Existe um perfil dos empresários em Macaé? Ou se existiu, ele está mudando? Para onde ele está mudando? Você consegue ter isso no seu radar? Boa pergunta. E eu tenho percebido isso. Eu acredito que os comerciantes em si, os empresários do comércio, eles ainda são bem resistentes. Haja visto que a gente tem o feedback também dos nossos candidatos. A gente acompanha a vida deles. Mesmo depois de empregados? A gente pede, olha, nos procure em qualquer situação, estamos aqui para te apoiar, para poder entender o que está acontecendo. E muitos ainda vêm com aquele ressentimento de que foram maltratados, que a Select não tem nada a ver com a empresa, encaminhou, que na Select eles foram bem tratados, eles foram bem recebidos, e na empresa, enfim, tem uma cultura totalmente desordenada, tem uma cultura que não reconhece, uma cultura que acha assim, a minha obrigação é te pagar e ponto. E não é sobre isso, tá? Porque eu penso o seguinte, olha, uma equipe bem alinhada, uma equipe bem treinada, ela dá resultados. Quando você vê assim, caramba, essa equipe... Cara, a equipe, de verdade, ela pode colocar o negócio lá em cima, como ela pode afundar o negócio. Sim. Porque o dono não tá ali 24 horas. Mesmo estando, né? Mesmo estando, ele não consegue dar conta de tudo. Como é que ele vai dar conta de tudo? Então, por exemplo, ele tem lá um estabelecimento, ele tem um time. Vamos falar de uma pizzaria? Eu já trabalhei em pizzaria, já fui gerente de pizzaria. Então, vamos falar de uma pizzaria. Na hora do movimento, o calor, né, do movimento em si... E se você não está muito atento, se você não trata as pessoas com carinho ali na mesa, se você não passa tranquilidade para elas, e simplesmente, deixa de qualquer jeito, eles vão embora e nunca mais voltarão. Só que o empresário, ele pagou caro para aquele cliente estar ali, né? Inclusive, existe... vamos falar sobre algo que todo empresário sabe, né? Antes de alguém comprar, aliás... Primeiro você compra para depois você vender. Ou seja, primeiro eu compro o meu cliente para depois eu vender para o meu cliente. Então, assim, o custo, né, o CAC, o custo de aquisição do cliente, às vezes é muito alto. Ele roda tráfego pago, ele roda mídias caras. Para aquela pessoa sentar ali e consumir o produto, custou caro para a empresa. E o que acontece? Esse empresário não treina o seu colaborador. Sabe o que acontece? Ele maltrata o cliente vai embora, não reclama. E o cliente que não reclama é o mais difícil, porque esse que não reclama nunca mais volta. O que reclama, pelo menos, ele volta. É porque ele está dizendo o seguinte, olha, eu quero voltar, só preciso que você melhore.
Então eu preciso que você, por favor, dê um jeito na sua casa, porque eu quero voltar. Mas da forma como está, eu não posso voltar. Agora, Bruno, a maioria não reclama, simplesmente nunca mais volta no seu estabelecimento. Jorge, você está descrevendo coisas que eu passo como consumidor, assim, perfeito. Isso realmente acontece comigo. Quando eu vou em algum lugar que eu fico muito insatisfeito, eu levanto e vou embora. E nunca mais volta. Não. Quando eu percebo, poxa, aqui é legal, pô, que ambiente bacana, Sim. e falo, poxa, meu prato chegou frio, meu prato demorou. Quando eu dou esse retorno, geralmente eu volto. Sim. Você mostrou a sua experiência, que você realmente conhece do assunto. O empresário macaense, então, ele está precisando fazer essa transformação. E se ele fizer, ele vai ver o quanto ele vai ganhar. Agora, se ele não fizer, ele vai continuar perdendo. E tá perdendo mesmo. Ele perde você, ele perde a mim, ele perde o outro. E a aí? história da pior propaganda é propaganda negativa, né? Essa daí propaga 20 vezes mais do que é positivo. Aqui, em Macaé, a gente tem uma transformação de uma cultura que era muito voltada para o petróleo e vai passando agora a ter um comércio mais diversificado. Mas na minha maneira de ver, eu vou colocar uma dúvida que de repente as pessoas têm também. Estou montando meu comércio, estou começando agora, mas esse negócio de consultoria de RH, isso é uma coisa para a Suécia, isso é uma coisa para a Noruega, isso não é do meu alcance. É distante da minha realidade. É distante da realidade. É caro fazer. É difícil falar de valores que eu sei porque sim. São realidades muito diferentes. Sim. A gente trabalha com percentual, tá? Então, isso basicamente é muito barato. Porque normalmente os colaboradores... Vamos falar da mão de obra do comércio, é uma mão de obra barata. E eu vou te falar, dá muito trabalho para contratar e dá pouco retorno. Mas a gente atende, lógico. Todos são muito queridos, a gente ama todo mundo. Mas o comércio, pela mão de obra ser muito barata e pela cobrança, porque é praxe, né, das consultorias cobrarem sempre a cobrança é feita por percentual. Do salário, sim? Do salário. Do que vai ser empregado. Do que vai ser empregado. Então isso varia muito. Gigante, totalmente, varia muito. Aí, às vezes, por exemplo, o comércio, o salário hoje, vamos colocar aí, R$ 1.600. Então, assim, ele paga muito menos do que isso e ainda tem uma garantia, que essa garantia, ela protege aquele empregador no sentido de, se esse colaborador for embora ou for desligado, a gente faz uma reposição sem nenhum custo adicional. Caramba. Por 120 dias. É 120 dias de garantia, por exemplo. Assim. Isso só a Select faz, tá? As outras, o que é normal no mercado, são 60 dias. 99% das consultorias, a garantia é de 60 dias. A nossa é o dobro, 120. Para dar uma margem de segurança ainda maior para esse empregador, para entender o seguinte, olha, você fez um investimento, mas você está assegurado o seu investimento por 120 dias. Cara, 120 dias a pessoa performa. E se ela não performar, dá tempo, a gente faz novamente o processo do zero. A gente não faz reaproveitamento. É aquele que a gente mandou, vamos aproveitar. Não. É do zero. A gente abre o sistema de novo, manda para o marketing, publica a vaga das plataformas, que são inúmeras plataformas. Hoje a gente deve ter em média aí de 8 a 10 plataformas. A gente alimenta todas as plataformas, a gente alimenta todos os nossos canais para poder trazer novos candidatos para aquela vaga. Nossa, é muito interessante. Então, se eu tenho um pequeno comércio, se eu tenho uma grande empresa, eu vou pagar o proporcional. Todos, proporcional. E eu fico olhando assim, como que o empresário não tem uma consultoria de RH? É para todo mundo. Para todo mundo. E ele necessita, Bruno. Todo empresário necessita ter esse suporte. Porque eu falo para você, a consultoria de RH segura muito pepino. E eu vou te falar, não é... Assim, nosso trabalho é árduo. Não é um trabalho simples, é árduo. Exemplo, eu sempre falo com as meninas, quando eu faço treinamento com elas, eu falo, meninas, vocês têm que ser detectoras de mentiras. Porque o candidato, ele vem todo treinado a falar aquilo que lhe convém. Sim. Você não pode acreditar no que ele fala. Eu vou dar um exemplo aqui. Que isso eu tenho certeza que uma pessoa amadora não teria essa sensibilidade. Eu fiz um processo seletivo, isso há 1 ano atrás, inclusive foi para uma empresa do óleo e gás. E essa vaga é para operador de empilhadeira. A vaga exigia 1 ano de experiência, tá? E eu peguei o currículo que o candidato não colocou o período que ele ficou nas empresas. É muito comum você encontrar currículos assim,
dos piores, assim, dos ótimos para os piores, tá? Mas eu acabei chamando aquele candidato, porque ele tinha lá na função dele, né, na experiência que ele já tinha sido. Quando ele veio, ele falou assim pra mim, eu tenho 6 meses. Só que assim, sabe, eu olhei, quando ele falou 6 meses... Você não sentiu verdade? Eu falei assim, e eu repeti, eu falei assim, quanto tempo? Aí ele, 6 meses. Aí eu falei, tudo bem, como que eu vou checar essa informação? Sabendo a empresa e ligando para a empresa. Que é que a eu maneira... fiz? O que eu fiz? Hoje nós temos aí algumas leis também que protegem os dados e tudo mais, né? Compliance, LGPD, tudo mais. Mas eu tive que contar uma mentira para ele. Como é que você fez? Eu falei assim, olha, o cliente que eu atendo é muito exigente e pede que eu envie a foto da sua experiência. Exemplo, você não precisa mostrar a sua carteira. Não quero ver a sua carteira. Eu só quero que você vá na página onde a empresa registrou e tirou o print e me manda. Aí eu falei, você pode fazer isso? Você pode fazer isso por gentileza? Pedi com muito carinho, jeitinho e tal. Ele falou, claro. Quando ele me mandou, sabe quanto tempo que tinha? 30 dias. Ele ficou a experiência, ele ficou 30 dias. 30 dias. E ele falou que tinha ficado 6 meses. A gente até entende, de repente, a necessidade, né? O desespero de mas conseguir, mas não vai chegar a lugar nenhum. Mas aí sabe o que acontece? E se eu aprovo ele? A empresa o receu, né? A empresa vai falar que eu sou incompetente. Nossa, paguei uma consultoria, me mandou uma pessoa que tem 30 dias, olha a incompetência. Mas eu sempre falo com as meninas, vocês têm que ouvir com os 2 ouvidos o candidato. Não é ouvir, eu fico olhando, eu vejo recrutadores que nem olham para a cara do candidato. Como que elas conseguem? Porque assim, a gente não consegue conhecer uma pessoa em tão pouco tempo. Na faculdade, quando eu fiz administração, eu me lembro até hoje que minha professora falou, minha professora de marketing, não sei se foi de marketing, não me lembro a matéria, eu sei que marcou. Para você conhecer uma pessoa, você precisa comer no mínimo 1 quilo de sal com ela. Essa frase é muito simbólica, para mim ela tem um monte de significados. Mas qual é o seu significado para essa frase? É porque leva tempo para comer 1 quilo de sal. Eu, por exemplo, devo levar 1 ano para comer 1 quilo de sal. Eu como pouco sal. Para você, qual é? Eu tenho vários significados, assim, tipo, comer sal é uma coisa difícil, dura. Então, só quem está do seu lado passando pelas dificuldades é que você passa a conhecer essa pessoa quando vive a dificuldade com você. Na verdade, o objetivo é o mesmo. Eu acho, mas eu tenho algumas visões. Mas eu comi muito sal na minha infância, eu amava sal. Sal com manga verde, sal com cajá. Eu não sou do sal, não gosto. Lá em casa também vai durar 1 ano. Pra mim dura muito tempo o sal. Mas, ou seja, aí com 10, 15, 30 minutos, 40 minutos, como você vai conhecer uma pessoa? Tem como? E outra coisa, Bruno, existe um dado científico que todo mundo em até 10 minutos é legal. Depois você começa a falar assim, é tudo isso. Mas em 10 minutos, todo mundo é legal. São incríveis, maravilhosos, sensacionais. É daí em diante que você vai ter algum indício e com o passar do tempo, a convivência vai te mostrar muito mais, é óbvio. Mas o que eu quero falar com isso? Que a gente tem que ser muito perspicaz, que fala, perspicaz, né? A gente tem que ser assim... ficar muito atento, que eu falo sempre, o que ele diz não está nas palavras, está na entrelinhas. Observem sempre as entrelinhas. É ali que está a verdadeira fala, a verdade está na entrelinha. Então, quando esse candidato falou 6 meses, eu perguntei, quanto tempo? 6 meses? E eu falei, eu sempre, assim, falar, eu sinto, sabe? Porque fica tão natural o dia a dia. E quando eu tive que mentir, obviamente, que a empresa não me fez isso, né? Não exigiu que realmente mandasse o print, mas eu tive que inventar uma história para poder conseguir. O que eu quero dizer com isso para você? Que uma consultoria, ela está capacitada, ela está qualificada a encontrar a pessoa certa. Até porque para o empresário, comerciante, contratar e demitir é um custo ainda maior. Se ele faz isso de forma legal, oficial... Deve ser um custo bem maior do que pagar a comissão da consultoria. Com certeza. Demitir, o custo é 5 vezes mais.
Então, É muito alto. não tem por que não usar a Select para contratar. Não, e sabendo, né, que nós recebemos aí o prêmio, recebemos o destaque, graças a Deus, isso fruto de um bom trabalho. Isso não é construído da noite para o dia, todo mundo sabe disso, é uma construção do dia a dia, é uma construção de muito trabalho. Hoje eu falo que eu trabalho com as melhores, porque trabalhar também com mais ou menos é mais caro do que trabalhar com o melhor, entenda isso. Tem gente que acha caro o bom profissional. Caro é o profissional ruim. Esse sim é caro. Ele te dá muitos problemas, ele demanda muitas questões e onera muito mais. Então, um bom profissional, ele jamais será caro. Ele só vai te dar retorno. Porque ele vai te dar retorno. Então, hoje eu busco trabalhar com os melhores. Isso é premissa. E, acima de tudo, ter um processo humanizado, um processo que a gente consiga, assim, trazer aquilo que realmente está na descrição da vaga. Eu sempre falo, meninas, o cliente não quer comprar Toddy, quer Nescau, entrega Nescau. Claro que às vezes a gente vai falar, hoje não tem o Nescau, mas vamos no Toddy. A Select trabalha muito no mundo virtual, pelo que eu percebi, mas fisicamente. Temos também. Macaé a gente atende fisicamente. Aonde é? No Macaé Trade Center, no viaduto. Sim. E podem ir tantos os empresários que vão contratar, quanto os que querem ser contratados? Normalmente, os empresários não vão. A gente fecha sempre as vagas por e-mail ou pelo WhatsApp. São os candidatos que vão. Eles deixam um currículo? Tudo, a gente recebe por e-mail os currículos. E eles vão ao escritório quando agendados. Quem são os maiores clientes da Select? Se não os nomes... Mas qual o mercado? Olha, a gente atendia muito varejo. Hoje, graças a Deus, a gente está conseguindo fazer essa transição para o óleo e gás. Graças a Deus. Que é o futuro de Macaé? Sim. A energia? Sim. Mas eu tenho um apego muito grande também pelo varejo, tá? É mais quente, né? As pessoas. Os processos são mais rápidos também. O processo do varejo é muito mais rápido do que o processo do óleo e gás. Até aprovar, sim. A gente está chegando mais ou menos no final. Passa rápido. Passa rápido, porque o assunto, assim, é bom. Eu aprendi muito. Bruno. Nossa, você me passou umas coisas que nem eu sabia sobre mim, essa experiência do cliente. Que legal. Fato, é muito comum mesmo. Mas hoje, qual é o futuro que a Select vislumbra para a sua própria empresa? Qual é o futuro da Select em Macaé, Brasil, mundo? Macaé dominar o mercado. Esse é o número 1 hoje. É o que eu busco. Como que isso pode acontecer? Isso pode acontecer, eu acredito que irá acontecer no futuro muito breve, pelo trabalho que nós estamos desenvolvendo. Eu acredito que o que falta para isso se concretizar, de fato, é a gente ser mais conhecido. Só falta isso. Porque qualidade, atendimento, a gente tem. Tem alguém que faz consultoria, que vocês pagam para fazer a consultoria? Não. Então vocês estão no topo. Sim. Impressionante. A gente não conhece muito. A gente que está no dia a dia, a gente não conhece muito o que é uma agência, uma consultoria. A gente está acostumado com o antigo departamento pessoal, com o antigo DP, que na minha época era DP, era departamento pessoal, e o mundo mudou. Sim. E Macaé, para você, vai ser uma cidade que vai despontar na economia? Vai ser, vai deslanchar. E se Deus quiser, no futuro muito breve, nós estaremos aí atendendo as grandes, estaremos atendendo a todos, na verdade, todos que eu falo assim. Claro que tem mercado para todo mundo, tem ótimas consultorias de RH em Macaé, é óbvio que tem, é fato que tem, mas é claro que eu estou aqui para falar da minha, né? É óbvio. Mas hoje eu busco essa posição no mercado, eu busco realmente ser conhecida, porque eu acredito que no momento que a gente conseguir ser conhecido, ser popular, a gente vai conseguir sim atender grande parte hoje das empresas que estão em Macaé, sediadas aqui. Pergunta clássica, como fazer contato com vocês? Através do Instagram, nós temos lá o Select Recursos Humanos. Através do LinkedIn também, nós temos uma página no LinkedIn Select Recursos Humanos. E através também do telefone. Posso deixar? Sim, claro. É o 22 992 18 2308. Antes de terminar, você falou de um assunto que eu preciso perguntar. LinkedIn funciona? É prático? As pessoas usam? E muito. Usam e muito. Eu confesso para você que eu demorei a entrar no LinkedIn. Eu tenho muita dificuldade. Eu demorei a entrar.
Mas hoje eu vejo que é necessário. É uma ferramenta necessária. Ela é uma ferramenta complexa. Eu fiz um curso de LinkedIn em Macaé e depois eu pedi também uma consultoria para uma das... Eu posso falar o nome dela aqui? É a Jaqueline Ovidio. Ela é ótima, ela domina o LinkedIn. Ela tem 21 conexões hoje, 89 mil seguidores no LinkedIn. Ela realmente, inclusive, vou até deixar o contato para depois vocês convidá-la, porque ela realmente tem muito peso. Ela é especialista em LinkedIn. E a gente precisa, sim, estar o quê? Atualizado. Um profissional que não se atualiza, ele fica obsoleto, e por isso nós estamos buscando conhecimento para poder estarmos em todas as plataformas. Muito bom, Jaqueline, Jorge, muito bom ter você de novo. E a gente falta ainda um assunto para a gente falar, que é oratória. Sim. Que você também domina o assunto. Sim. E é professora que se fala? Sim, eu sou treinadora. Treinadora de oratória. Sou treinadora. Tem gente que fala assim, você é o quê? Palestrante? Você é professor? Não. Apesar de que muitos me chamam de professora, eu gosto. Eu sinto um certo carinho. Mas, assim, eu me apresento como treinadora. Então, voltará para falar sobre isso? Sim. Inclusive, já tem uma data agendada para dezembro, de repente a gente aproveita aquela data. Sim, a gente fala com a produção e dá uma ajeitada nisso, porque é um assunto muito Muito. interessante. Inclusive, a última turma foi um sucesso. Você me acompanha? Eu vi no... Foi lindo, foi sensacional. No Instagram, no seu Instagram pessoal. Na verdade, é da oratória. E agora, em fevereiro, iremos fazer um mega evento da oratória. Em Macaé? Em Macaé, Hotel Mercury. Será um mega evento e você já está mais do que convidado. Eu adoro, eu falo mal. Eu acho que eu falo muito mal. Não percebeu? Graças a Deus. Porque eu percebo que eu como gerúndios. Eu vou falar uma coisa muito interessante, até para você sair daqui mais leve. Oratório não é o que se fala, é como se fala. Para mim é muito complexo, aí tem que estudar. Aí tem que ter uma consultoria para a gente entender. Participe do intensivão, que certamente você sairá de lá dominando essa arte, que é muito necessária e que nós devemos investir nela. Intensivão de 10 horas, né? 10 horas. Passa assim. Rápido. Num dia só? Um dia só. Bacana demais. De 9 às 20 horas. Muito bom. Então a gente volta para falar nisso. Perfeito, combinado, Bruno. Jaqueline, obrigado. Eu que agradeço e até breve, se Deus quiser. Até a próxima. Até. É isso aí, meus amigos. Terminamos mais uma edição do CâmeraCast. Recebi a Jaqueline Georgia. Ela é consultora de RH da Select. Trouxe uma aula. Adorei. Volta se você chegou agora e assiste, porque vale muito a pena. Você vai aprender e vai se identificar com muita coisa. Eu sou o Bruno Horta. Esse foi o CâmeraCast. A gente se vê na próxima edição. Até lá. A Casa da Gente é onde os projetos ganham vida. É onde as pessoas participam e suas vozes são ouvidas. É onde as ideias viram resultados para todos. Câmara Municipal de Macaé, a Casa da Gente, de portas abertas para você.